Olá, queridos e amados do Pai. Chegamos aqui no nosso domingo, nosso culto. E dentro desse culto hoje eu quero trazer uma palavra especial para o seu coração. Uma palavra que vai falar muito conosco. Pedro chorou, Judas desistiu. Quem é você? Entre a queda e a glória, a sua decisão importa. O erro não define, a sua reação sim. Deus tem promessa para os seus filhos, mas muitos de nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã que esquecemos o quanto a glória dele se manifesta em cada decisão. E Judas, cheio de remorso, aqui nós vamos falar um pouquinho, E vamos falar um pouquinho também de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes. Amém? Louvado seja Deus. Louvado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Jesus ele escolheu 12 homens para caminhar com ele. 12, todos 12 diferentes. Diferentes histórias, personalidades, temperamentos e reações. Entre eles, 2 homens, 2 nomes destacam-se quando nós falamos de queda, culpa, reação. Eu, como terapeuta, eu trouxe esse tema aqui porque ele vai trazer uma reflexão sobre a nossa vida diária. Uma reflexão sobre o quanto é importante a gente buscar a presença do nosso Deus. Então, a culpa, a reação de Pedro e Judas, ambos falharam. Ambos traíram de alguma forma ou de outra. Ambos erraram diante do Cristo vivo. Mas, enquanto um chorou e voltou, o outro desistiu e se afastou. Um caiu e se levantou, e o outro caiu e se arrependeu. Eu costumo dizer que cada discípulo, isso foi uma sabedoria muito grande que Deus me deu para lidar com cada ser humano dentro da terapia. Eu costumo dizer, já há mais de 14 anos, que eu sou pastor, 17 anos vai fazer agora, enfim, eu costumo dizer isso, tá, gente? Dentro das minhas ministrações, desde quando começou o WhatsApp, há quase 14 anos, que o temperamento dos discípulos é exatamente o temperamento de cada um que vive no mundo. E nós temos que ter realmente discernimento. Mas, enquanto nós vamos discernindo, nós vamos ouvir essa palavra maravilhosa. E é nesse ponto que a palavra nos pergunta: quando o erro nos alcança e quem nós escolhemos para ser? Olha que forte, gente. Rebastudecai. Pedro, o pescador impossível da Galileia, era um homem de temperamento colérico, sanguíneo, determinado, intenso, corajoso, mas também precipitado, falante emocionalmente, explosivo ao mesmo tempo. Era aquele que falava antes de pensar, sabe? Ele reagia antes de refletir. Então, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu com fé viva: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versos 15 ao 16. Jesus, ele elogia, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjornas, né? Porque não foi carne e sangue quem te o revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Olha que coisa linda. Não foi carne nem sangue que o meu Pai te revelou. Olha, gente, foi o Espírito Santo. Ali Pedro, ele percebeu a revelação e a promessa.
Tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Então, mais poucos versículos depois, o mesmo Pedro foi repreendido com dureza. Para trás de mim, E a gente vê o quanto isso mostra que Pedro coexistiam, no céu e a carne, a revelação, o impulso, ao mesmo tempo o amor e o medo, como em muitos de nós. Judas Iscariotes, por outro lado, ele tinha um temperamento melancólico, fleumático, observador, estratégico e bem racional. Quando eu leio o livro de Judas, é o livro que tem menos capítulo, eu observo que ele era muito desconfiado. Ele era alguém que valorizava a ordem. Ele era alguém que tinha planejamento e o controle, enquanto Pedro era emoção. Judas ele era cálculo, gente. Ele era muito cálculo, enquanto Pedro queria agir. Judas, ele queria entender. A Bíblia diz em João capítulo 12, verso 6, que Judas cuidava da bolsa, Ele cuidava da bolsa e furtava o que nela se lançava. Isso revela que dentro dele já existia um conflito. Ele andava com Jesus, mas o coração dele estava dividido entre o amor e o interesse. Deus está me revelando pessoas aqui que Deus está tratando temperamentos. Queridos, dói. Ai, Deus, dói muito. Quando Deus, ele tratou meu temperamento, eu pensei que eu fosse morrer. Por quê, Geórgela? Porque há lutas na nossa vida que nós achamos que pode ser uma seta, pode ser uma situação contrária, mas é o cuidado de Deus nos tratando. Temos que ter discernimento para isso, tá? Então, isso revela o conflito que Judas passava. Jesus viu o coração de Judas. Ele estava dividido entre o amor e o interesse, entre o servir e o ganhar. Judas, ele não começou como traidor, tá? Ele começou como discípulo. E ele ouviu as mesmas parábolas. Ele viu os mesmos milagres. Ele caminhou sob a mesma unção. Mas enquanto Pedro deixava ser moldado, Judas foi se fechando. Em João 13, na última ceia, há um detalhe poderoso de Jesus aqui, tá? Eu amo o livro de João. Tem Mateus, tem Lucas, enfim. Mas o livro de João, ele é mais detalhado. Tá, pessoal? Inclusive, eu tô devendo para vocês aqui a maratona bíblica, que trará aí, eu já resumi ela, tá? Em 58 dias. Para ficar mais fácil pra gente compreender, eu vou passear alguns livros assim, aleatoriamente, e vou trazer coisas mais aprofundadas dentro da palavra, tá, gente? Vamos voltar aqui ao nosso culto de domingo. Então, em João 13, na última ceia, é um detalhe poderoso. Jesus lava os pés de todos eles, inclusive o de Judas. Jesus, ele se ajoelha diante daquele que já havia vendido. A sua presença, queridos, a sua presença, ele vendeu por 30 moedas de prata. E mesmo sabendo da traição, Jesus não expõe Judas. Ele não humilha Judas. Ele não o impede, porque o amor de Jesus, ele não depende do que nós fazemos, mas do que ele é. Sabe, a palavra do Senhor diz em João 13, versos 1, amou-os até o fim. Os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus,
que estavam no mundo, amou-os até o fim. Judas aqui, vamos trazer aqui eu vou trazer uma ministração muito forte, tá, pessoal? Judas aqui, ele representa o tipo de pessoa que confunde a oportunidade com controle, sabe? Ele queria ali o Messias político, ele queria um Cristo que derrubasse Roma, que levantasse Israel como um império. E quando viu Jesus caminhando para o sacrifício e não para o trono, ele se frustrou. Judas, ele esperava a glória humana e Jesus ofereceu a redenção espiritual. E é nesse desencontro de expectativa que a alma, ela se perde. Quantas vezes nós nos frustramos com um Cristo que não faz o que esperamos. Mas o que nós precisamos, não é verdade? Então Judas, ele reagiu com a traição e Pedro reagiu com a negação. Decaba, sou decanta, rai de raço decanta. Gente, quantas vezes você tem se frustrado? Quantas vezes? Ambos erraram. Mas a diferença não foi o erro aqui, tá? Foi a resposta. Pedro negou Jesus 3 vezes em Lucas capítulo 22, versos 61 e 62. O ponto de virada aqui. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Como lhe dissera, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse olhar de Jesus não foi de condenação. Ele foi de lembrança. Jesus, ele não olhou para acusar. Ele olhou para restaurar. E Pedro chorou porque ele se lembrou. Ele chorou porque ele ainda o amava. Ele chorou porque, apesar de cair, o seu coração ainda estava vivo. Judas, ao contrário, sentiu remorso. Não arrependido, em Mateus capítulo 27, versos 3 e 5, diz: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, devolveu as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E atirando as moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar. Ele reconheceu aqui o erro, mas ele não buscou o perdão. Ele devolveu o dinheiro, mas não voltou para o mestre. Essa é a diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso, ele te faz olhar para o erro. O arrependimento te faz olhar para Cristo. O remorso te prende ao passado. O arrependimento te liberta para o futuro. Então Judas, ele olhou para a culpa. Pedro olhou para o olhar de Jesus. Judas foi para a morte. Pedro foi para o Pentecostes. Um desistiu e o outro esperou. E é assim que o Espírito Santo pergunta para você nesta manhã de domingo: o que você faz quando cai? O que você faz quando você não está de acordo com o que Deus tem para a sua vida? Rabasto de cama show. Deus de poder e de glórias. Amados, Pedro nos ensina que o arrependimento genuíno é o caminho da restauração. Judas nos ensina que o remorso sem esperança é a porta da destruição. Pedro negou, mas foi restaurado à beira do mar. Judas traiu, mas não suportou a espera. Então o amanhecer da graça, né? E se ele tivesse, vamos lá, esperado apenas 3 dias, teria visto Cristo ressuscitado. Teria ouvido: a paz seja convosco. Se ele tivesse ficado, teria encontrado perdão.
mas o desespero matou. E antes que a graça chegasse. Aqui mostra quantas pessoas entram em desespero por causa das suas frustrações. Judas nos ensina mais do que qualquer outro discípulo. Pedro nos ensina a teimosia que nós temos quando ainda estamos na presença, mesmo sem entender que é a presença. O temperamento de Pedro fazia reagir com intensidade. Pedro, ele era intenso quando amava. Amava muito. Quantas pessoas tem aqui que age muito pela emoção? Sabe? Quando amamos muito, ao ponto de agir com a nossa emoção, isso foi falado há 2 domingos atrás, hein? Nós erramos, assim como Pedro errou e errou muito. Mas quando ele se arrependia, também ele se quebrantava muito forte. Então o temperamento de Judas o fazia guardar tudo. Sabe aquela pessoa fechada, frustrada? Dentro dele havia dores, até na alma. Pelo temperamento, queridos, dá para você explorar o personagem. Pelo que a Bíblia descreve, dá para você encontrar o quanto Judas, ele era uma pessoa com sentimentos e frustrações e dores guardadas. Até que a alma explodiu por dentro. Pedro caiu em público e foi restaurado em público. Judas caiu em silêncio e morreu em segredo. Quantos de nós não vivemos assim? Entre o arrependimento e o desespero. Eu digo para vocês que eu já passei muitas situações. Deus me ensinou muito. Deus me ensinou muito. Pedro e Judas caminharam lado a lado com Jesus. Eles viram os milagres, eles ouviram palavras de vida, eles tocaram em corações e ainda assim responderam de forma completamente opostas. Pedro foi impulsivo, mas aberto à correção. Judas foi calculista, mas fechado à transformação. Essa diferença, ela marca a história da igreja e continua ecoando nos dias de hoje, pessoal. Cada escolha diante do erro define se você caminha para a glória ou para o desespero. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Pedro nos deixa um legado de presença, de perseverança, mesmo na fraqueza. Mas ele se arrependeu. Isso produziu o quê? Restauração. Ele enfrentou o medo, ele enfrentou a ansiedade, a dúvida e falhas públicas. Vai, gente. A Bíblia fala e descreve várias vezes quantas vezes Pedro, ele foi muito difícil. Isso nos dá a capacidade de entender e nos permitir a definir a identidade de Pedro. Em Lucas capítulo 5, versos 8, depois do milagre da pesca, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ali ele reconhece a sua limitação, mas ele não fugiu. Ele se expôs à graça e foi transformado. Pedro é um exemplo de quem deixa que o amor de Cristo cure suas falhas, que o olhar do Mestre redirecione o caminho. Queridos, ao contrário de Judas, que no entanto nos deixa o legado do perigo, da desistência, do coração que se fecha ao perdão, da alma que se prende a expectativas humanas em vez de entregar-se ao plano divino. Judas reconheceu o milagre, sim. Ele presenciou curas. Ele testemunhou a ressurreição de Lázaro. Gente, ressurreições. Mas ele permitiu que a ganância, a frustração governasse as suas decisões.
ele nos mostra que a proximidade física com Jesus não garantia transformação espiritual. Tem gente que fala assim, mas no nome de Jesus, eu dei um curso agora recentemente de libertação, tá, pessoal? Não era só a proximidade física com Jesus. Não é só o nome de Jesus. Eu preciso trazer a transformação espiritual através do arrependimento. É o coração que deve se quebrantar, não apenas a presença que deve estar, gente. E no contraste entre eles, isso nos ensina sobre temperamento, sobre fé. Que Pedro era emocional, ansioso, impulsivo, mas também tinha fé. Se arriscava. Ele saiu do barco, pessoal. Ele caminhou sobre as águas, em Mateus 14, 29, mesmo sabendo do risco de afundar. Quando começou ali a duvidar, ele afundou. Mas aí Jesus segurou ele imediatamente. Homem de pouca fé, por que duvidar? Mateus 14, 31. Pedro, ele nos ensina que ele experimentou o medo também. Ele experimentou a graça no mesmo instante. Judas era muito racional. Como aqui havia dito, ele era um cara calculista, desconfiado, controlador. E ele conhecia o amor, mas ele não deixava o amor agir dentro dele. Ele via Jesus curar, mas ele não se curava. Ele via a missão, mas ele não abraçava. Ele é um exemplo de como a razão sem submissão ao Espírito pode levar à perdição. Até falei bonito aqui. Ele é o exemplo de como a razão sem submissão ao Espírito Santo de Deus pode levar à perdição. Então, Pedro, ele falhou, mas se manteve de pé. Judas planejou e calculou, mas ele fechou o coração. A diferença não está na ação aqui não, tá, pessoal? Na ação inicial, mas na postura final diante de Cristo. Eu vou trazer aqui um posicionamento com relação a líderes. A lição clara aqui. Liderança não é ausência de erro, tá? Mas capacidade de ser corrigido. Aprendemos a todo instante que ambos estavam próximos, mas no mesmo momento da pressão, eles revelaram a sua humanidade. Gente, às vezes isso acontece com o ser humano. A Bíblia mostra que Pedro, ele não apenas se arrependeu, mas recebeu a missão e a unção. Em João capítulo 21, versos 15, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Simão, Simão, filho de Jonas, amas a mim? Algum tempo atrás, eu trabalhava em um local e Deus, ao amanhecer, já chegando já o tempo certinho de sair deste local, eu perguntei exatamente para essa pessoa, porque Deus mandou eu perguntar. Eu me senti Jesus, sabe? Fulano, você me amas? Perguntei 3 vezes para essa pessoa. E essa pessoa se calou. E nos olhos dela estava o medo. Quando nós perguntamos, e tudo se reverte em cada negação, cada medo, cada falha, e a pessoa não se arrepende, ela não é restaurada. Judas não recebeu essa oportunidade, porque ele escolheu desistir antes de permitir que a graça o alcançasse. Mas Pedro chorou. Pedro foi restaurado, fortalecido. Então o Espírito Santo nos ensina que o arrependimento produz frutos visíveis, mas o remorso a paralisia na alma. Até falei bonito aqui de novo. Pessoal, ser líder é algo muito forte. É capacidade de ser corrigido e restaurado para novos tempos.
O erro, ele não é uma sentença final. A sua reação é que determina o seu futuro espiritual. Para os que já estão firmes aqui, atenção constante ao seu coração, porque a inconstância e a ansiedade, elas podem minar até o mais experiente, tá? Até o mais experiente discípulo que já anda há anos na presença do Senhor. Tem muitas pessoas que falam, mas fulano teve tanto. Gente, o inimigo elimina. Ele pega as suas emoções e se você não estiver firmado em Deus, você cega. Na prática da nossa vida espiritual, aqui a mensagem é clara diante de falhas, de desafios, de medo. Nós precisamos decidir, precisamos chorar diante de Deus, nos humilhar, confessar, permitir que Ele nos levante. Porque o erro, ele não vai definir quem é você, mas a sua reação define. O que você faz quando você cai? Você corre para Jesus ou você se fecha como Judas? Entre a queda e a glória, há um espaço chamado decisão aqui, tá, pessoal? E nesse intervalo entre o erro e a reação que Deus espera do seu coração, entre o erro e a reação que Ele espera, Pedro caiu. Pedro caiu, mas ele voltou. Judas caiu, mas desistiu. E o Espírito Santo hoje nos pergunta qual caminho que você escolhe. Porque não é um erro que define a sua reação. Não é a falha que determina. É a entrega. O pescador, ele não começou na ação, gente. Temos que entender isso, tá? O pescador não começou na ação, mas na fraqueza do seu coração. Muitas vezes tememos a opinião dos homens, como Pedro temeu. Judas se decepcionou com o rumo do reino. Quantas vezes negamos a Jesus? Eu nunca neguei Jesus. Tá. Beleza, você nunca negou Jesus. Não com palavras aqui, mas com as suas atitudes silenciosas, nas suas escolhas. Queridos, Deus nos mostra aqui que os novos convertidos são reconfortantes. E são desafiados, porque ninguém começa perfeito, mas todos podem recomeçar. Quando você sente medo, ansiedade, inconstância, a voz de Jesus, ela ainda chama pelo seu arrependimento. Quando você sente remorso, ainda existe espaço para chorar, para confessar. Para os que já estão aqui firmes, a palavra é um alerta aqui, tá? Nunca confie na própria segurança. Nunca se apoie no passado de fé. A fidelidade de Deus, queridos, ela é revelada todos os dias na humildade. A oração, arrependimentos contínuos. O inimigo, ele vai sempre tentar convencer você de que você não pode voltar, mas que a queda é irreversível, que a falha define o seu destino. Mas Pedro prova que a graça é maior que qualquer queda. Judas prova que o desespero é mais destrutivo que qualquer erro. Aqui nós aprendemos muito. Quantos líderes? Não há liderança sem falha. Não há lideranças que se mantém na correção o tempo inteiro. Sabe? Eu fico de cara com pessoas que todo tempo, a gente tem que ser corrigida, a gente tem que corrigir, mas a gente também é falho. Não é que a gente tem que estar sempre no erro, não. Mas o erro, quando ele é exposto, a reação, ela traz a correção. Traz a autoridade restaurada. A unção, ela fortalece o legado vivo.
Isso é o que Pedro nos ensina, que liderança verdadeira é aquela que se mantém vulnerável ao Senhor, que reconhece as suas fraquezas e permite que a graça molde o caráter. Caráter aqui, tá, pessoal? Não é personalidade, não. Caráter é escolha. Judas nos alerta que a liderança sem submissão, mesmo perto do altar, ela produz destruição. Então, hoje, o Senhor diz para você, olhe para dentro de você. Escolha. Quando a dúvida chega, quando o medo te ameaça e te paralisa, quando a ansiedade fizer de você querer que você desista. Lembre-se, o erro não define a sua reação. O erro não define a sua reação. A sua reação, sim. Entre a queda e a glória, Deus, ele quer levantar um povo de Pedro, corajoso, arrependido, restaurado. Ele quer nos mostrar que a restauração é a maior e a melhor falha, que a graça pode ser alcançada. Porque o arrependimento, ele é poderoso. Muitas vezes a culpa, ela quer punir as pessoas. A ponte entre a queda e a glória. Precisamos nos levantar. Em nome de Jesus, se você tem carregado remorso aí no seu coração, ansiedade, medo, culpa, entregue ao Senhor hoje. Permita que o olhar de Jesus alcance você hoje. Assim como alcançou Pedro. Chore, confesse. Recomece a sua história. Não permita que o espírito de Judas domine o seu coração, fazendo você desistir do propósito que Deus tem para a sua vida. Você não pode errar só na sua síntese. Você pode errar, mas você pode se levantar também. Mas eu não posso. Claro, a gente tem que estar com os nossos pensamentos aplainados em Deus. Mas tem horas que você pode cair. Mas tem horas que você pode ser levantado, se você realmente tiver a escolha de se levantar. A falha, ela é algo que o ser humano precisa se levantar e reconhecer seus erros. Aleluia, rebasto de cantarai de raça. Deus está nos ensinando aqui o quanto é importante ser restaurado, ser pastor, ser missionário de vidas, para ajudar vidas. Judas poderia ter sido, sim, restaurado, mas ele não esperou o amanhecer. Nesta manhã, o Espírito Santo te pergunta: ei, você é Pedro ou você é Judas? Você errou? Você chorou? Deus quer te chamar para você recomeçar hoje. Se você está se sentindo culpado demais para voltar, o sangue de Jesus te fala que ele é o suficiente. A diferença não está na queda, mas na resposta. A queda, rabi cantarai. Entendemos aqui que a graça sempre espera quem deseja voltar. Não é tarde demais para quem ainda pode chorar na presença do Pai. Mesmo Jesus, que olhou para Pedro com amor, também teria perdoado Judas. O mesmo Jesus que perdoou Pedro, que hoje restaura você. De raço, de canta, quer restaurar você, corrigindo aqui. Jesus não se importa quantas vezes você negou ele em atitudes, mas ele ainda te chama pelo poder do seu nome. Venha, Pedro, venha, Judas, não desista, recamaço de canta. Ainda que os seus temperamentos sejam temperamentos fortes, Deus está aqui trazendo uma grande lição para mim e para você, para que você não se perca no meio do caminho. Aleluias. Aleluias. Louvado seja Deus. Não desista, ainda há tempo. Igreja, ouça o Espírito Santo diz nesta manhã. Jesus não desistiu de Pedro e ele também não desistiu de você.
Pode ser que você tenha negado o mestre com as suas atitudes, como aqui foi dito. Pode ser que o medo tenha te afastado. Pode ser que o pecado, ele tenha te ferido, mas ainda há tempo de chorar aos pés do Salvador. Porque Pedro chorou. Ele foi, sim, aleluias, restaurado. Judas desistiu e perdeu a chance. E hoje Deus, ele quer te perguntar: quem é você? Quem é você nessa história? Talvez você esteja cansado, cansada, se culpando, ferido por dentro ou ferida por dentro, mas o olhar de Jesus ainda te alcança. Ele não veio te condenar, ele veio para te restaurar. Hoje o céu te chama para um reencontro, não é o fim, é o recomeço, porque quando Deus, ele levanta os seus, assim como ele levantou Pedro, ele hoje quer te levantar. Não espere o amanhã. O hoje é o dia da volta, o hoje é o dia do perdão. Deixe o orgulho, deixe a culpa e venha chorar aos pés de Jesus. Recabaço de cantarai. Se você se sente longe, venha. Se você caiu, venha. Se você pecou, se você foi ferido, venha, porque o desânimo, ele tem te sufocado. Mas o Senhor, ele te dá o perdão, a restauração, a graça. A graça. Recabastu de cantarai de raço de canta. Assim diz o Senhor. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor, nesta hora, para te pedir, Senhor, que o Senhor venha de encontro a cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, seja com cada um dos teus filhos, Pai. Ensina o teu povo a chorar como Pedro. Pai, nós muitas vezes falhamos, mas nós queremos nos levantar cada vez mais fortes, prontos e mais prontos para servir, para testemunhar, para cumprir o teu propósito. Nos ensina, Senhor, a não cair na armadilha do remorso, a não nos enforcar na culpa de como Judas, mas a buscar a restauração que vem somente de ti. Que a nossa reação seja sempre de fé, de arrependimento e não de desistência. Pai, eu oro para que cada decisão aqui, nossa, seja guiada pelo teu Espírito, que cada passo seja alinhado à tua vontade, que nós possamos refletir, Pai, sobre Pedro. Pai, Senhor, que Judas, Pai, o caráter de Judas muitas vezes cai em relação, Senhor, a muitos líderes que pecam, que desistem, Pai. Senhor, que se faça luz, que nós possamos ser testemunho da tua graça, a superar qualquer erro. Senhor, venha fortalecer cada dia, que nós possamos escolher a tua glória em vez de queda, para escolher a reação correta em vez do remorso, para escolher a fé em vez da desistência, e que a nossa vida seja um testemunho vivo de que o erro, ele não define as reações. As reações, o erro não define, mas as reações sim. E que a nossa alma, ela possa permanecer firme, restaurada e cheia da tua glória. Nos dê coragem como Pedro, para que nós possamos caminhar em vitória e não, Senhor, em derrota. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor hoje, em nome de Jesus, coloca sobre a nossa vida um governo de ações a transformações, para que a nossa vida possa refletir o amor do Senhor pela graça dele, pela fidelidade, que cada dia a glória do Senhor possa nos trazer a decisão a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um bom domingo. Hoje não tem momento da palavra. Quero aqui deixar um abraço bem grande ao coração de todos. Compartilhe esse vídeo, curta, comente. O nosso culto está muito especial. Amém? Deus abençoe vocês.